Paz, amados, boa noite, que Deus possa abençoar grandiosamente a vida de cada um, tá? A gente vai iniciar mais um culto, aqui hoje só eu e a Amanda, mas espero que Deus possa visitar cada um, porque nós sabemos que a comunhão espiritual, ela não difere de estarmos presentes ou não uns com os outros. O importante é estarmos ligados espiritualmente com aquilo que a palavra de Deus nos diz, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. E onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente no meio. Amém? Vamos dar início, que Deus possa abençoar grandiosamente a vida de cada um. Espero que Deus fale conosco, comigo, com você, nos nossos corações. Nós possamos aplicar aquilo que Deus tem para as nossas vidas dentro da palavra dele. Amém? E a primeira oração? Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos oferecido, que o Senhor tem nos dado oportunidade, que o Senhor venha estar conosco, Pai, durante todo esse dia e amanhã, que o Senhor possa cuidar de nós e estar abrindo nosso coração, nossa mente, para que possamos entender a Tua palavra e guardá-la. Venha abençoar, Pai, o Danilo, que vai trazer essa palavra hoje, e receba nosso louvor, Pai. É o que te pedimos hoje e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, amém, Pai. Esse louvor, ele fala daquilo que nós devemos desejar todos os dias, né? Que é que a palavra do Senhor se cumpra em nossas vidas, para que a gente possa brilhar para o mundo e mostrar para eles aquilo que Deus fez nas nossas vidas, né? Porque grande é o nome do Senhor e maravilhoso é o Deus Pai eterno da glória. Amém. Minha cor
resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos seus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória viva em mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Amém. Glória a Deus. Esse louvor ele é maravilhoso, porque ele fala daquilo que, né, todo cristão que nasce de novo, tem que almejar, né? Que é brilhar, resplandecer aquilo que o amor de Cristo faz nas nossas vidas, né? Que é nos libertar do pecado, libertar da culpa do pecado, de tudo aquilo que nos condenava, que nos levava para a morte eterna. E que Cristo, através da morte dele na cruz, nos oferecendo a salvação, nos libertou de toda essa culpa e fez que assim agora a gente pudesse viver eternamente nele e assim a gente replicar aquilo que Jesus fez nas nossas vidas para o próximo, né? E é sobre esse assunto que a gente quer meditar um pouco nesse culto. Amém? Eu vou pedir para minha esposa começar a ler em Lucas, no capítulo 19, para a gente poder meditar um pouco sobre um tema que eu acho que é aquilo que mais importa na vida de um cristão. Amém? Pode começar a ler. Versículo Do 1 até o 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Glória a Deus. Olha que interessante, né? Zaqueu aqui nesse texto. Zaqueu era um homem, como ele mesmo disse, né? Que tinha roubado, de certa forma, as pessoas. Era um homem que era injusto, pecador, né? Que vivia uma vida longe dos caminhos do Senhor. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele se interessou por aquilo que Jesus estava fazendo, a fama que tinha percorrido já em toda a região da Judéia, que Jesus estava realizando milagres, porque nos textos anteriores a gente vê que Jesus tinha curado o cego de Jericó, tinha realizado milagres, tinha feito grandes maravilhas, e aqui Zaqueu ele ouve isso e ele sente interesse por causa daquilo que Jesus tinha feito ou conhecer o próprio Cristo. E aí o texto vai dizer que ele almejou isso e ele correu, subiu na árvore para ver Jesus,
E ali Jesus, obviamente sabendo o que Zaqueu estava, né, fazendo, ele chama Zaqueu, né, e se oferece para almoçar, passar ali na casa do homem chamado Zaqueu. E aí o texto ele diz, eu acho interessante esse texto aqui, né, no versículo 9, que diz, Jesus disse para Zaqueu, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Quando Jesus está falando que hoje veio a salvação aqui para a casa de Zaqueu, obviamente Zaqueu ali tinha se arrependido, como a gente vê anteriormente aqui, tinha se arrependido, ele disse que iria restituir os pobres, ia devolver aquilo que ele tinha roubado, né? E a gente vê a alegria do texto aqui no que diz respeito à salvação de um homem e à casa dele, como Jesus mesmo disse. E isso é maravilhoso, eu acredito que isso aconteceu, né? Está acontecendo nas nossas vidas também. Que é quando a gente ouviu falar sobre Jesus, a gente desejou conhecer sobre Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele e a salvação veio à nossa casa, à nossa vida. E por que eu resumi esse texto aqui? Porque a continuidade do texto, ele fala sobre algo que é aquilo que a gente quer refletir nessa noite, sobre aquilo que a gente quer refletir hoje aqui no culto, que é aquilo que o cristão ele deve viver. Zaqueu, obviamente ali depois de ter se arrependido, as obras que um cristão deve produzir, primeiramente é o arrependimento, como Zaqueu se arrependeu, e logo depois é as obras frutos de um arrependimento, movido pela fé, a fé que temos em Cristo. E Zaqueu faz isso aqui, né? Ele devolve, ele restitui, né? Havia uma cultura na época que uma pessoa muito generosa dava 20% daquilo que ele tinha, ou seja, um quinto daquilo que ele tinha aos pobres, né? Era uma pessoa muito rica e Zaqueu era uma pessoa rica. E o que Zaqueu fez aqui? Ele disse que ele iria dar metade do que ele tinha para as pessoas. Isso é interessante porque demonstra o coração que encontrou Jesus, né? E aí eu quero entrar agora no versículo 11, eu vou ler todo o texto e depois a gente vai vindo e refletindo sobre cada tópico aqui dentro desse texto. Amém? A partir do versículo 11, Jesus continua a narrativa do que tinha acabado de acontecer aqui. Jesus o texto fala, e ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e depois voltar. E chamou 10 dos seus servos e deu-lhe 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que eles chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado e negociado. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina me rendeu 10 minas. E ele disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lençol. Porque tive medo de ti, que és bom homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeastes. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei, porque não pusestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com juros. E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai-o ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas, pois eu vos digo que qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles
meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. O texto aqui, ele começa a dizer que Jesus estava propondo essa parábola exatamente para ilustrar aquilo que estava prestes a acontecer. Jesus sabia, né, como o texto começa a dizer, que ele estava prestes a se manifestar o reino de Deus na terra. Estava prestes a se cumprir o que Jesus veio fazer na terra. E o texto lá no versículo 28, né, continua dizendo que Jesus entrou em Jerusalém para que se cumprisse a profecia. Então, Jesus sabia que estava próximo dele entregar a sua vida para salvar o homem, para que o homem pudesse assim se arrepender dos seus pecados. E aí ele propõe essa parábola dizendo exatamente e ilustrando exatamente aquilo que ele iria fazer por nós. Ele fala que um certo homem nobre, ele partiu para uma terra distante, longínqua, a fim de tomar aquele reino para si e depois voltar. E ele chamou 10 dos seus servos e deu-lhes minas e disse: negociai até que eu venha. E os concidadãos daquele lugar aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Aqui Jesus está classificando grupos de pessoas daquilo que tinha acabado de acontecer e daquilo que ele iria explicar nessa parábola. Os discípulos, aqueles que estavam com Cristo neste momento, provavelmente não tinham entendido isso que Jesus tinha falado, mas iriam entender quando ele se entregasse verdadeiramente ali, aqueles que estavam com ele. A gente vê que no anterior, quando Zaqueu se arrepende e entrega a sua vida a Cristo, tinha um grupo de pessoas seguindo Jesus, Esse grupo criticou Jesus por se sentar com Zaqueu porque ele era pecador, Existia o grupo também, e esses, eram provavelmente servos dele mesmo, e existia sempre no meio desse grupo pessoas que não aceitavam Jesus, como Messias, nem como Senhor, mas estavam ali sempre para poder colocar ele à prova, ou de certa forma acabar tentando expor Jesus em alguma falha, E esses não aceitavam Cristo como seu Messias. E Jesus começa a falar nessa parábola de um reino que esse Senhor iria buscar para si e depois ele voltaria. E partindo, ele deu para 10 servos, cada um uma mina, para que eles negociassem até que ele voltasse. O que aconteceu depois de Jesus ter morrido na cruz e ressuscitado? Ele foi para o céu para assim se entronar, como ele mesmo disse, que ele subiria à destra do Pai, e cumpriu aquilo que Deus Pai tinha mandado, junto com a Trindade desde o princípio tinha estabelecido, que era o plano da salvação. Jesus conclui isso e vai para o céu. E ele, de certa forma, deixa para que esses servos administrem essas 10, cada um administre uma mina, mas administrasse esse talento que ele tinha dado a esses homens, Quando nós recebemos a Cristo, qual foi o talento que nós recebemos dele? A salvação, primeiramente, e depois, o que é que nós recebemos de talento? Algo que nós devemos administrar para o nosso Senhor, que é Cristo. É o Evangelho. O Evangelho, ele é a representação dessa mina aqui. Ele dá ordem, para que esses servos negociassem aquilo que ele tinha deixado, essas minas. O que é que Jesus fala no capítulo 28 de Mateus? Ide por todo canto, pregai o Evangelho, ensinando aquilo que eu vos tenho ordenado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Jesus, em Mateus 28, ele dá uma ordenança para nós, assim como esse servo deu a ordenança, ou assim como esse Senhor deu a ordenança para esses 10 servos administrar aquilo que ele tinha deixado para que eles administrassem. E aí ele fala ainda no versículo 14 que havia um grupo de pessoas também que não aceitava
esse senhor aqui não aceitava ele, né, que esse senhor aqui não reinasse sobre ele, né? E o que é que acontece hoje nos nossos dias? Existem vários grupos de pessoas, né? Existem os grupos de pessoas que aceitaram a Cristo já, existem aqueles que rejeitam a Cristo, como esses aqui concidadãos rejeitavam a Cristo, né? Eu até tinha citado para Amanda sobre eu fui fazer uma entrega na casa de um cara e tinha uma placa assim na frente da casa dele, no portão, bem claro, para quem chegasse na frente da casa dele. Ele colocou: não bata na minha porta se for para vender alguma coisa, pedir alguma coisa, discutir sobre religião ou política ou qualquer coisa do gênero. Desde já, muito obrigado, né? Você vê que esse grupo de pessoas, né, hoje no nosso contexto, rejeitam a Cristo e rejeitam a própria palavra de Deus. Nós sabemos que muitas pessoas acabam batendo na porta das pessoas e pregando coisas que não tem nada a ver, e isso faz com que as pessoas criem dentro dela um sentimento de repúdio sobre o Evangelho, sobre Deus, né? E isso acaba, de certa forma, afetando essas pessoas. Mas nós também vamos achar essas pessoas aqui no nosso dia a dia, né? E a gente vai entrar lá na frente naquilo que representa, né, o que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos fazer independente das circunstâncias. Então, quero partir do princípio que todos nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e nós somos servos dele. Sendo assim, ele depositou algo em nossas mãos para que nós pudéssemos administrar para ele, que é o quê? O Evangelho. Aquilo que nós devemos fazer para Cristo aqui nessa terra é pregar o Evangelho. Essa é a representação das minas que esse Senhor tinha dado para os seus servos aqui. E o interessante é que a mina, né, era uma moeda grega e ela valia 100 dracmas, né, de moedas, que era uma dracma, era o valor de um salário de um trabalhador daquela época, era o salário diário, né? E lá no capítulo 15 de Lucas, a gente vê que uma mulher, ela tinha perdido 2 dracmas e ela varreu toda a casa, e quando ela encontrou, ela se alegrou porque ela tinha achado a dracma perdida. E ela chamou as amigas, né? E isso é interessante porque Jesus estava demonstrando o valor daquilo que ele depositou em nossas mãos. A grande responsabilidade. Imagina naquela época, todos ali que estavam ouvindo o que Jesus estava falando, sabia que esse valor que esse Senhor tinha dado na mão das pessoas era um valor de grande responsabilidade, era um alto valor, né, que tinha um valor na forma financeira muito alto. E ele fala da importância deles negociarem. Ele ordena, chamando o seu servo, deu as 10 minas e disse: negociai até que eu venha. Negociai é verbo imperativo de ordenança. Assim como Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. E aí, o que acontece a partir do versículo 15? Jesus começa agora, ao meu ver, separar os grupos de pessoas. Ele fala o quê? E aconteceu que, voltando ele, o Senhor, depois de ter tomado o reino, disse que eles chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lençol. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cega o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que, ouvindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-o ao que tem 10 minas. E disse eles, só até aqui, até o versículo 23, na verdade. Ao meu ver, Jesus está classificando aqui 3 níveis de pessoas, né? Lembra que ele chamou 10 servos, mas só 3 se apresentam. Logo, existem 3 tipos de
de pessoas nesse contexto aqui. Existe aquele que administra super bem, esse é um ótimo servo, fiel, ele vai, independente dos riscos, administrar aquele valor que foi depositado na mão dele, ele vai fazer com que aquele valor seja, né, investido e assim se torne, né, multiplicado várias vezes aquilo que ele recebeu, né? Esse é eu acredito, o nível mais alto daquilo que nós podemos ser, né? Que é se dedicar de todo o nosso entendimento, força, independente dos riscos. Existe um outro tipo de pessoa, que é aquela pessoa como o que gerou cinco moedas depois de ter recebido uma. E ele faz o quê? Ele vai, né, se dedicar também, mas não vai ter o mesmo nível de intensidade, né, usando essa palavra, o mesmo nível de intensidade, de dedicação que o primeiro. Ele vai trabalhar, ele vai gerar, de certa forma, resultado. Mas talvez se ele fosse igual ao primeiro, ele alcançaria um nível mais alto de investimento, né? Um retorno mais alto de investimento, né? Mas mesmo assim o Senhor falou amém, você também será bem-vindo, né? Será recompensado pelo que você fez, né? Ele deu 5 cidades para esse administrar. E existe o terceiro nível de pessoa, que é aquele tipo de pessoa que ele não vai se dedicar, que ele não vai fazer absolutamente nada, como o texto diz aqui, por medo ou por vergonha, né, trazendo para o espiritual, ou com medo da rejeição, ou com medo das perseguições, daquilo que as pessoas vão falar, ou até com medo, né, como que eu posso dizer, da sua desenvoltura, ou daquilo que ela sente, né? Ele sentiu medo aqui. Trazendo isso para o espiritual, as pessoas às vezes podem ter esse sentimento. E o que é que acontece com esse? Ele guarda aquilo que ele recebeu para ele, falando do Evangelho, e ele não transmite às outras pessoas. Quando esse Senhor, que é o próprio Cristo, voltar, ele vai receber o quê? Absolutamente nada, muito pelo contrário, ele vai ser julgado como mal. Porque se, aqui o texto ainda fala, né, que ele falou que eu não sabia, eu tive medo, porque do Senhor me julgar, porque eu sabia que era um homem rigoroso e que toma o que não pôs e cega o que não semeou. E aí o Senhor vai falar, por que não pôs meu dinheiro no banco para que eu vindo exigisse com juros? E disse com ele, tirai-o a mina e dai o que tem 10. Nessa última personalidade aqui, é algo interessante, né? Muitas pessoas às vezes acreditam que por ela financiar, vamos supor assim, um missionário, ou um evangelista, um pastor, tudo, e ela não fazer absolutamente nada, muitas pessoas acabam usando esse texto para falar sobre isso, né? Se você ajudar a outra pessoa que também recebeu o evangelho e sair e pregar, né? Essa outra pessoa sair e pregar, você de certa forma está contribuindo. Isso de certa forma é verdade, mas não elimina a responsabilidade individual que cada um tem para o evangelho, para a pregação do evangelho. Porque se eu recebi alguma coisa, e lembrando que isso aqui é algo individual, tá? Esses talentos recebidos aqui por cada um é individual, não está ligado a uma mutuidade, né? Não sei se essa é bem a palavra, mas algo mútuo entre pessoas. Jesus, aqui falando, disse que esse Senhor julgou esse homem pela sua própria boca, né? Dizendo que pelas suas próprias palavras eu te julgarei. Porque se você sabia que eu sou assim, isso não representa que Jesus é assim e que esse Senhor era assim. Isso aqui foi mais uma desculpa desse homem, desse servo, para tentar, de certa forma, se sair bem
naquilo que ele estava tentando expor para o homem ali, né, para o seu Senhor. Só que ele usa essa explicação aqui, e o texto ele fala que pelas suas palavras eu te julgarei, né? Jesus querendo dizer pelas suas palavras. Lembra que Jesus falou no Evangelho que naqueles dias chegará: Senhor, mas eu fiz tantas coisas em seu nome, expulsei demônios, isso, aquilo, outro. Jesus vai falar: afaste de mim. Isso aqui eu acredito que está mais ligado a uma desculpa da pessoa, né? Muitas pessoas, como eu citei, acham que financiar, né, uma pessoa para pregar o Evangelho faz com que ela, assim, esteja cumprindo o papel dela. Isso não é verdade. Independente da capacidade que cada um tem, do entendimento que cada um tem, nós carregamos dentro de nós uma coisa que para mim também representa isso aqui, que é o quê? O testemunho individual de salvação. Eu tenho um testemunho de vida, o que Jesus fez na minha vida, o que eu era. Amanda tem uma ou outra, cada um que está assistindo tem um testemunho. E isso é o suficiente para pregar o Evangelho. E cada um tem esse testemunho e carrega em si aquilo que Cristo fez na sua vida. Se nós temos esse testemunho, não precisa, né? Como que eu posso dizer? Não precisa, na verdade precisa, né? A gente se dedicar, tentar se dedicar ao máximo. Mas eu digo no sentido de que isso é o suficiente para a gente pregar o Evangelho e mostrar Cristo para as outras pessoas. Imagina uma pessoa que era beberrão, né? Uma pessoa briguenta, xingava muito e tantas outras coisas. As pessoas tinham uma certa visão errada sobre ela, ou o rejeitava, né? Ou achava: nossa, que cara nada a ver. E depois que Cristo entra na vida dela, ela é transformada, assim como Zaqueu. Zaqueu era um homem injusto, roubava as pessoas, pegava aquilo que tinha e se beneficiava, e as pessoas falavam, até mesmo como citou aqui, como que Jesus entra na casa de um pecador desse? Se ele soubesse quem ele era, ele não sabe quem ele era. E depois que acontece isso, Zaqueu demonstra outra atitude de vida. Esse é o testemunho individual de cada um. E nós temos essa responsabilidade. Não estou eliminando que, lógico, nós temos participação sim. Se, por exemplo, uma pessoa talvez tenha algumas limitações, né, de entendimento, apesar de que eu acredito que essas limitações é quebrada na força da dedicação, de busca, de intimidade com Deus. Essas limitações de conhecimento, de ousadia é quebrada na busca do conhecimento, na busca desse aperfeiçoamento para realizar uma boa obra para o Senhor. Não estou falando que as pessoas que ajudam financeiramente, né, as outras pessoas que já têm esse nível de dedicação, ele não tem contribuição, né? O Alexandre ele falava algo que eu acho que é muito interessante, né? Se nós, por exemplo, se alguém se converteu através daquilo que eu semeei na vida dela, e ela dá fruto, e ela começa a dar mais frutos do que eu dei, né, de certa forma, eu também tenho, de certa forma, participação no fruto dessa pessoa. E nesse lado, eu até concordo que sim, a pessoa que está ajudando uma pessoa, né, um evangelista, um pastor, ela tem sim coparticipação nisso. Mas, como eu estou dizendo, não elimina o fato de que cada um tem que trabalhar. Esse aqui, né, é o que Jesus fala, esse aqui nem para isso serviu. Ele nem para, de certa forma, deixar aquilo que foi depositado nas mãos dele em um banco para gerar juros, ele fez, mas ele guardou para si. Ele não fez absolutamente nada, né? E esses dias eu estava ouvindo uma pregação e o cara falou algo muito interessante, é engraçado até. Ele falou: o corpo de Cristo, nós como corpo de Cristo, cada um, né, sendo membro, foi colocado no corpo para desenvolver uma tarefa diferente, né? Cada um tem uma participação diferente. E ele falou que parece que tem algumas pessoas que acham que verruga,
que cisto também faz parte do corpo. Isso não tem nada que isso, né, a verruga não faz absolutamente nada a não ser prejudicar até a estética do corpo, né? E isso é algo que parece que às vezes as pessoas acham que sendo uma verruga ela está participando do corpo, né? Porque de certa forma ela está ali no corpo, está andando junto com o corpo, mas não faz absolutamente nada a não ser causar prejuízo. E nós precisamos entender, como servo de Cristo, que Deus depositando isso nas nossas mãos, nós temos essa responsabilidade de multiplicar o que Ele nos deu, que é a salvação, obviamente individual, mas essa mina representando o Evangelho aqui, nós temos essa responsabilidade. Nós precisamos nesses últimos dias assumir o papel que Cristo quer que nós assumamos, né? Eu não estou aqui falando que ninguém está fazendo nada, eu jamais poderia falar isso, porque só quem conhece a vida individual de cada um é Deus. E é por isso que eu falei, né? A gente está aqui para refletir, eu, Amanda, todo mundo aí em casa. Por quê? Porque cada um sabe dentro de si o que está fazendo ou não junto com Deus, se está se dedicando como pode se dedicar, né? Muitas das vezes até mesmo sem poder fazer com que os tempos livres se tornem algo ali que você vá se dedicar a Cristo, se dedicar à pregação do Evangelho e tantas outras coisas, ou se nós estamos sendo, de certa forma, como o segundo servo aqui, que faz alguma coisa e vai também colher o galardão daquilo que nós estamos fazendo, mas não está fazendo com a intensidade que talvez nós poderíamos fazer. Ou se nós estamos sendo como esse último aqui, que teve medo e guardou para si aquilo que foi depositado nas mãos dele. Se nós estamos sendo como esse último ou como esse segundo, a gente precisa refletir. Será se eu posso fazer mais do que eu já estou fazendo? Ou se eu não estou fazendo nada, será se eu posso fazer alguma coisa? Será se o meu testemunho de vida realmente é capaz já de demonstrar a Cristo, demonstrar a luz que Cristo, que Cristo é através das nossas vidas, como o louvor que a gente cantou, né? Olha que interessante, né? A tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés, para me lembrar que a minha recompensa é tua glória viva em mim. Acende a chama, Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, resplandecer, né, o meu primeiro amor. Mas o refrão dela é muito interessante, pelo menos as 4 primeiras frases, né? Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. É esse o sentimento que nós precisamos ter, né? Brilhar para o mundo realmente aquilo que Cristo é. Demonstrar para essas pessoas aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Se o nosso testemunho de vida realmente condiz com aquilo que Cristo é, né? Porque Cristo, onde Ele entra, Ele realmente transforma, como Ele fez na vida de Zaqueu. E se nós estamos realmente vivendo para Ele. Lembre, amados, Cristo foi tomar para si o reino que o Pai iria dar para Ele depois dele ter cumprido o papel dele aqui. De ser Senhor, de ser, como o Apocalipse descreve muito bem, que Ele iria assumir o trono ali, que através de Jesus nós teríamos livre acesso, porque Ele agora é o sacerdote eterno. E Ele vai voltar. Ele ainda não voltou. Nós ainda temos tempo, né, de viver para Ele da forma que Ele deseja. Será se alguém tivesse avisado para esse último servo aqui, para esse segundo, olha, o Senhor vai voltar, acho melhor você pelo menos colocar o dinheiro no banco. Ou, olha, acho que tenta se dedicar um pouco mais, que eu acho que você consegue pelo menos 7 ao invés de só de 5. O Senhor vai se agradar mais. E eu não quero ilustrar aqui a recompensa de cada um, né? Porque só quem vai dar a recompensa é Cristo. Nós não sabemos qual é a recompensa. Aqui fala sobre cidades, né? E a Bíblia fala que nós receberemos os nossos galardão. Nós sabemos exatamente o que Cristo vai dar para cada um.
mas nós sabemos que Ele vai voltar e que Ele vai cumprir, né, que Ele vai cobrar cada um aquilo que Ele depositou na vida de cada um. Se nós conhecemos o Evangelho e não fazemos aquilo que Ele nos manda, melhor fosse que nós não conhecêssemos o Evangelho. Agora, amados, nós que recebemos o Evangelho, nós vamos encontrar pessoas como esses concidadãos aqui que não queriam que o Senhor reinasse sobre eles. E sendo assim, nós não precisamos temer, nós não precisamos, né, ficar preocupados com aquilo que irá acontecer. Porque nós somos servos e o Senhor vai fazer justiça. E a gente vai encerrar já na justiça que Deus, né, trará. Mas só finalizando uma outra coisa desse último servo aqui. Ele temeu. O que é que nós estamos temendo, né? Para fazer mais, ou já que não estamos fazendo o que nós poderíamos fazer? Tem algum temor em nossos corações que precisa ser liberto disso? A gente precisa analisar e, assim, sem medo, sem temer, investir aquilo que foi depositado em nossas mãos, né? E finalizando aqui, o versículo 26 e 27, Jesus diz: pois eu vos digo que ao qualquer que tiver, será lhe dado, mas o que não tiver, até o que tem, será tirado. E quanto àquele meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre ele, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. Cristo deu uma ordenança para que nós pregássemos o Evangelho, e quando esse Evangelho chegasse aos quatro cantos do mundo e fosse anunciado para todos, ele viria e assim ele faria justiça. Isso não está muito longe de acontecer. De certa forma, mesmo aqueles que já ouviram sobre Cristo e que rejeitam Ele, ouviram sobre Cristo. E muitas das vezes essas pessoas como que eu posso dizer, elas se fecham para o Espírito Santo, mesmo ouvindo a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala na vida e no coração daqueles que já ouviram sobre a palavra dele. Nós não precisamos nos preocupar se nós pegamos o Evangelho e as pessoas não se convertem. Porque se fosse assim, eu acredito, assim como foi comigo, e assim é como você, como todos nós, se todo mundo que a gente tivesse pregado o Evangelho estivesse convertido, e essas pessoas estivessem no meio nosso, a gente precisaria construir um local do tamanho para se reunir com todas essas pessoas. Porque é interessante, não é nós que gera o resultado. O resultado ele vem depois das nossas ações, que é investir. Uma pessoa que investe, por exemplo, na bolsa de valor, ele investe um valor lá, mas não depende dele. Ele depende, obviamente, ali das pesquisas e tudo mais, mas não depende dele, depende de como o mercado vai se comportar para ele ter o retorno. Assim, é como nós não precisamos temer o que vamos colher ou não, porque quem colhe é o próprio Espírito Santo, nós só semeamos. Essa é uma verdade que nós precisamos carregar no nosso coração e não temer ou se preocupar se as pessoas estão sendo ou não salvas. Quem colhe isso e quem faz isso dar frutos é o próprio Espírito Santo, é o próprio Cristo. Mas nós precisamos fazer aquilo que Cristo nos ordenou, que é pregar o Evangelho para toda criatura, para todos os seres que estão ao nosso redor. Se nós assim não fizer, nós seremos como esse servo mau, infiel, que rejeitou a palavra de Cristo, que rejeitou o valor que Cristo depositou, né, sobre a vida de cada um, e a pregação do Evangelho, né, que é a pregação do Evangelho. Então fica, né, no coração de cada um aquilo que cada um está fazendo, né, no meu coração, no coração da minha esposa, no coração de cada um. Quem é que nós estamos sendo? Porque logo o Senhor voltará e Ele vai fazer justiça. E quando Ele fizer justiça, eu particularmente espero não ser, pelo menos eu espero não ser
o último servo, né? Mas, sabendo disso, sabendo que eu posso me dedicar mais, sabendo que eu posso fazer mais por Cristo, por que não me dedicar para gerar 10 moedas de retorno para o meu Senhor, do que em vez só 5? Que isso fique ao coração de cada um, que Deus possa falar no coração de cada um. Reflita, ore, fale com Deus, porque logo logo nosso Senhor voltará. Isso está mais perto do que nunca, porque o que tem de sinais de que Cristo logo voltará não é brincadeira, né? Nós precisamos ficar atentos com isso, amados. Que Deus possa abençoar grandiosamente o coração de cada um, a vida de cada um. Fica o nosso abraço daqui, de Pinhalzinho, da nossa casa, e logo logo a gente estará todos reunidos, né? Infelizmente nesses últimos cultos e nos próximos eu não vou poder estar participando por causa de trabalho e tudo, mas eu peço que os irmãos coloquem em oração para que Deus possa abençoar e que meus horários se encaixem para estar junto com os irmãos, porque é um desejo no meu coração estar sempre reunidos com vocês. Amém? Que Deus possa abençoar grandiosamente, que Deus fale o coração de cada um. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela se renova a cada dia, Senhor. A Tua palavra é viva e eficaz. Nós sabemos, ó Pai, que aquilo que o Senhor depositou em nossas mãos tem um grande valor. O valor que o Senhor teve que pagar na cruz, o valor que o Senhor teve que sofrer, Pai, um valor imensurável, Senhor. Um valor que qualquer moeda, nem ouro, nem prata poderia comprar. Esse é um valor, Pai, que não tem comparação, Senhor. Porque o Senhor realmente se ofereceu por nós, sendo imaculado, perfeito e santo, Pai. Que nós possamos ser luz e sal nessa terra, Senhor. Que nossos corações, Senhor, ardam, Pai, diariamente para que nós possamos viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, Pai. Nos ajude, Senhor, a brilhar para esse mundo, resplandecer a sua luz. É o que o meu coração almeja, eu tenho certeza que o coração de cada um dos irmãos, ó Pai. Venha nos ajudar, Senhor, nesses últimos dias, onde o maligno bate, Senhor, todos os dias à nossa porta, para que nós desviamos os nossos olhares de Ti e que o nosso tempo seja roubado, Pai, porque sabemos que o tempo está mais próximo do que nunca, onde o Senhor voltará e fará juízo, Pai. Nos ajude, ó Pai, para que nenhum de nós, Senhor, seja como esse terceiro servo, para que os nossos corações, ó Pai, nunca, ó Pai, venha se esfriar de Ti, mas sempre arder, ó Pai, com o desejo de fazer mais e mais da Tua vontade. Nós queremos que o Senhor reine sobre nós, que o Senhor seja nosso Senhor e Salvador pelo resto das nossas vidas, ó Pai. Volte logo, Jesus. Volte logo e nos tire dessa terra, para vivermos eternamente na Tua presença, na morada celestial que o Senhor preparou desde a fundação do mundo, Pai. Te agradeço por tudo. Nos dai força, nos ilumine e nos guie, Pai, de acordo com a Tua vontade, pelo Teu Espírito Santo. É o que eu te peço no nome de Jesus, para a minha vida e para a vida de cada um, Pai. Amém, Senhor. Amém, amados. Que Deus possa abençoar grandiosamente a vida de cada um. E logo logo a gente estará reunidos juntos. Amém? Fica na paz.